Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes, uma festa muito importante para nós católicos, porque foi a partir desse dia que a igreja começou a sua missão. Jesus já tinha fundado a sua igreja, mas os apóstolos estavam com medo, e somente após a vinda do Espírito que eles criaram coragem para pregar o Evangelho. E graças ao Espírito Santo, o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós hoje, no século XXI. Uma vez, um professor me questionou sobre o mau comportamento de alguns católicos ao longo da história. Eu respondi que quanto mais eu estudava a história da igreja e conhecia alguns comportamentos deploráveis de alguns padres, bispos, papas e fiéis, mais eu amava a Igreja Católica. Ele ainda ficou assustado, né? E falou, poxa, mas você então concorda com o erro? Eu falei assim, não. Porque quando eu estudo e conheço um pouco desses homens que não souberam seguir a fé de Cristo, eu percebo que o que guia a Igreja é o Espírito Santo. Porque se fossem os homens, a igreja tinha acabado há muito tempo. É por causa do Espírito que ela permanece de pé. Tem pessoas que falam que a igreja está passando por um momento de crise, o maior momento de crise da sua história, que não sei o quê. Mas quem estuda um pouquinho da história da igreja, sabe que a igreja enfrenta as crises desde o comecinho. A perseguição do Império Romano, as heresias, os cismas. A igreja sempre está combatendo as crises que surgem. Por exemplo, na época da perseguição dos imperadores romanos, quantos santos mártires derramaram o seu sangue, dando testemunho da fé. Ali num certo período da Idade Média, quando alguns papas, bispos, se desviaram do real sentido da fé católica, o Senhor levantou pessoas como São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, São Tomás de Aquino, São Domingos de Gusmão, para mostrar qual é a verdadeira fé católica. No Renascimento, um período conturbado ali com o cisma protestante, o Senhor levantou pessoas como Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, São Francisco Xavier, São Felipe Neri, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, pessoas para defenderem a fé católica. Em cada tempo, o Espírito inspira homens e mulheres a darem testemunhos do Evangelho, testemunhos autênticos. Muitos desses homens, muitas dessas mulheres, nós chamamos de santos, de santas. Mas há também, como dizia o Bento XVI, há santos que só Deus conhece os nomes. Nós não podemos cair nas armadilhas do mundo, não, que só quer que a gente veja o lado negativo das coisas. Tem muitas pessoas que não gostam da Igreja Católica porque não conhecem a história da Igreja Católica de fato. Conhecem uma história distorcida, uma história deturpada. Conhecem uma caricatura da igreja que passaram para essas pessoas. Mas quem conhece a história da igreja, quem conhece os testemunhos de santidade que a igreja traz, é impossível não amá-la. É impossível não ser católico. Eu sempre digo, é lindo ser católico. A igreja sofreu, sofre e sofrerá perseguições. Porque Jesus mesmo falou isso. Em alguns lugares, ainda há derramamento de sangue. Ainda há novos mártires. Em outros lugares, as perseguições são em forma de zombaria, de calúnia. Olha o Brasil, por exemplo. Você acha que uma novela vai retratar um padre santo? Um padre que serve o seu povo? Não. Ele sempre retrata um padre como um homem frustrado, insatisfeito, infeliz com a sua vocação, uma pessoa desequilibrada. E da mesma forma eles retratam as freiras desse jeito.
Os fiéis católicos, os fiéis cristãos, muitas vezes são retratados como ignorantes, como pessoas com a mente fechada, preconceituosas. Gente, quantos testemunhos belos nós temos em nossas comunidades de pessoas que servem à igreja, que servem a Deus, ajudando o seu próximo. Mas a grande mídia não vai retratar isso não. Eles gostam de atacar a igreja e podem atacar. Jesus mesmo falou: se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então podem atacar à vontade, pode perseguir à vontade, porque Jesus está conosco. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. É o Espírito Santo que dá forças à igreja. É o Espírito Santo que faz a igreja ficar de pé. Meus irmãos, se queremos ser bons católicos, se queremos ser bons cristãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada de bom sem a ajuda dele. Eu estou me preparando para o casamento. Se eu quero ser um bom marido, um marido fiel, eu preciso do Espírito Santo. Da mesma forma, minha noiva, se ela quer ser uma boa esposa, uma esposa fiel, ela precisa deixar o Espírito Santo agir na vida dela. Se eu quero ser um bom profissional, um bom filho, se eu quero saber aproveitar a minha vida da melhor maneira possível, os meus momentos de lazer, de estudo, eu devo deixar o Espírito Santo agir em minha vida. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Cabe a nós deixar que ele se manifeste em nosso modo de viver. Que o Espírito Santo nos santifique, que ele ilumine a nossa mente e nos dê sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.